Pessoal, agora então nós vamos criar os níveis, né? Então vamos criar mais um nível básico aí e depois criar a planta de implantação, que é onde a gente vai inserir o terreno. Então, voltando lá no arquivo base, esse arquivo que eu passei para vocês, ele só tem uma planta aqui de piso, que é o nível 0, e uma vista 3D. São as únicas vistas que a gente tem para a gente poder ir criando todas elas. Então, para criar um nível, eu preciso de um corte ou de uma fachada. Então, qualquer vista que a gente precisar criar no projeto, vai estar nesse menu Vista. Então, aqui eu tenho, né, cada botão para criar um tipo de vista diferente. Então, aqui para criar vistas 3D, algumas opções, né, para criar um corte, para criar uma chamada de detalhe, aqui para fazer as plantas. Então, sempre que a gente precisar criar uma nova vista do projeto, está no menu Vista. Então, nós vamos fazer aqui, por enquanto, um corte, que é bem facinho. Eu posso usar dentro do menu, mas tem um atalho aqui em cima também, ó, um ícone pequenininho, que é para fazer a mesma coisa. Então, para criar um corte, eu vou clicar na ferramenta e vou dar 2 cliques. Eu quero enxergar esse pontinho aqui, ó. Então, eu vou fazer um corte da esquerda para a direita, eu dou um clique. Observem que ele trava a direção ortogonal aí, ó, automaticamente. Então, vamos fazer um corte pegando todo esse retângulo. Esse retângulo é a área da janela, é como se fosse a viewport do AutoCAD. Então, é a janela onde o modelo vai ser visível. Depois eu falo um pouquinho mais dela. Então, eu criei o corte. Se eu clico nesse elemento do corte aqui, ó, ele tem uns controles laterais, então é até onde o meu corte vai enxergar lateralmente. Eu posso ajustar isso. E tem essa outra setinha que é até onde o corte vai enxergar, né? Então, vamos só colocar ele pegando até o final dessa janela. Depois nós vamos ajustar essa janela, por enquanto a gente ainda não tem nada, né? A gente ainda não sabe exatamente o tamanho que a gente precisa. Então, na hora que eu fiz essa linha de corte, apareceu aqui, ó, no menu do navegador de projeto. O meu já está separado aqui, né, o navegador de projeto e as propriedades. Eu recomendei que vocês fazerem isso. Acho que vale a pena. Então, ele abriu um corte aqui. Eu posso dar 2 cliques e aí eu enxergo, né, abro o desenho do corte. Ele abre aqui no nível 0. Eu posso, acho que até necessário nesse momento, a gente crescer um pouquinho essa janela aqui, ó. E aí a gente vai criar um outro nível, que vai ser o nível da implantação. Então, o nível 0 eu uso como referência para a gente fazer o terreno. Então, a gente vai inserir o terreno no nível 0. E a gente vai fazer um outro nível que é para ser a implantação, que é um mais baixo e o outro mais cima. Depois a gente vai criar os níveis intermediários. Então, eu vou no menu Arquitetura, tem aqui lá no final, ó, em Dados, tem a ferramenta de nível. Então, a ferramenta de nível, vou colocar ela mais no alto aqui, ó, mais longe aqui do nível 0, e vou clicar em 2 pontos também. Ó. Ele identifica um alinhamento do outro de baixo aqui, é bom eles ficarem alinhados. Observe o seguinte, ó, vou desfazer aqui só para comentar mais uma coisa. Eu selecionei a ferramenta de nível. Sempre vai ter algumas opções aqui, né, associadas à ferramenta e um menu de contexto. Né, qualquer coisa que a gente faz no Revit, basicamente, vai abrir um menu de contexto com ferramentas específicas e algumas opções que a gente pode usar aqui. Ó. Então, tem uma opção que já está marcada aqui, que é criar a vista de planta. Né, eu posso criar ou não automaticamente. Então, deixei marcado aqui. Eu vou dar 2 cliques e ele
criou aqui um nível 2 e apareceu aqui a planta do nível 2. Então, vamos renomear esse nível. Eu clico no símbolo, clico no texto e vou renomear aqui, vou chamar de implantação situação. Repito. Aí ele pergunta aqui, ó, deseja renomear as vistas correspondentes? Ele está me perguntando se eu quero renomear a lista aqui, ó. Nesse caso eu quero, às vezes a gente não vai querer não. Então tá aqui, ó, arquitetura, nível. Como assim, vertical? Isso aqui? Aí vocês, para crescer a janela, gente, tem que clicar na bolinha. Seleciona a janela e clica na bolinha e cresce ela um pouquinho. Esse nível, o ideal é a gente levar ele lá para cima. Eu estou simplesmente clicando, eu posso clicar e arrastar, mover isso aqui verticalmente. Aqui não importa muito em que nível isso está, não, né? O importante é que esteja acima de todos os elementos aí que a gente vai ter no modelo. Essa janela, gente, que vocês vão ver aqui na vista de corte, que tem também na planta de implantação, vai ter uma, já não está aparecendo, mas vai aparecer, que está aqui no nível 0. Então, essa janela tem alguns ícones aqui embaixo, ó, vê se vocês localizam aí, ó. Tem um que é ocultar a região de recorte. Então, ele faz aparecer ou desaparecer essa janelinha. E tem um outro que é recortar ou não. Eu posso ter a janela, isso não vai ficar visível agora porque não tem nada modelado. Mas eu posso cortar ou não o que eu estou enxergando aqui na tela. Então, essa é a janela que mostra a área do desenho, né? Delimita o desenho que a gente vai mostrar. Para ajustar o tamanho dela, é só selecionar e clicar nessas bolinhas aqui, ó, e ajustar o tamanho. Nós vamos voltar a ajustar isso depois também. Então, eu mostrei o jeito oficial de criar um nível, né? Que eu vou aqui no menu arquitetura, lá em dados, e tem aqui a ferramenta de nível. Eu também posso copiar um nível existente. Eu seleciono, e aí aqui ele me mostra aqui ferramentas de modificação, ó, do programa. Então tem aqui copiar, e eu copio esse nível para cima, ele vai fazer um outro aqui, ó. Então isso é uma outra forma que depois nós vamos usar também. Nesse caso, ó, quando eu copiei, ele não gerou automaticamente uma planta. Então eu poderia vir lá no menu Vista, Vistas de planta, e criar a planta de piso correspondente. Nós vamos usar essa opção planta de piso. E aí ele me mostrou aqui, ó, o implantação, situação, ele renomeou automático com P no final. Então aqui ele me mostra os níveis que eu tenho disponíveis para criar as plantas. Eu posso marcar essa opção de não duplicar vistas existentes, ou desmarcar, e ele me mostra todos os níveis que eu tenho criados aqui, que eu posso gerar planta a partir deles. Então, nesse caso, eu tenho 3, né? Eu criei o 0 que já tinha, esse de implantação e esse que eu mostrei de exemplo aqui. Então, posso criar a planta, selecionando aqui e dando um OK. Aí ele cria uma outra vista. E essas vistas, a referência delas é o plano do nível. Então, gente, nós temos aqui os 2 níveis que a gente precisa. O nível 0, está aqui no 00,
e o nível de implantação, situação que está lá em cima. Esse número aqui não importa. Eu posso, inclusive, ajustar ele depois. Aí tem uma coisa que a gente vai precisar fazer, nada disso vai ficar muito visível agora, porque a gente ainda não tem nada modelado. Mas vamos fazer de uma vez. Eu vou lá na vista da planta, né? Implantação, situação, e com a vista selecionada, né? Eu vou procurar nas propriedades aqui do projeto. Tem que descer um pouquinho a barra. Se vocês ainda estão com isso desse jeito, ó, que é o... Ele vem assim, né, dessa forma, mas vocês podem pegar e arrastar isso, chegar lá no cantinho da janela que ele cola lá. Então, estamos aqui na planta de implantação, com ela aberta, seleciono, e aí eu vou buscar aqui nas propriedades um item aqui, uma dessas linhas que é faixa da vista. Tem um botão editar, então procura aí alguns botões. Tem uma série de itens aí, ó, tem vários botões de clicar com editar, tem um que é faixa da vista. Então essa faixa da vista, ele vai definir a altura do plano de corte. Então aqui eu vou colocar 1,5 m, né, o padrão aqui, na verdade, tanto faz para implantação. Opa. E o mais importante aqui, ó, eu colocar a profundidade da vista ilimitado. Eu quero enxergar desde aquele nível, olhando para baixo, ver tudo que tiver para baixo. Então, a profundidade da vista é isso. Isso aqui tem uma outra faixa que eu também posso delimitar, né? Escolher aqui até onde vai, aqui que está nessa faixa principal. Isso é mais do contexto, o que eu consigo selecionar, enfim. Então, vou deixar esses dois aqui como ilimitado. Você tem que, para achar a opção faixa da vista, você tem que estar na planta de piso. Essas propriedades que aparecem aqui, elas são sempre do objeto selecionado. Esse objeto selecionado pode ser uma vista, né? Uma vista do modelo aí que tem no projeto. Então tem que selecionar a planta para poder aparecer a faixa de vista. E aí a faixa de vista, vocês vão só colocar essas duas opções aqui como ilimitado. E deu. Então, é isso que a gente precisa fazer por enquanto, né? Temos a planta de implantação, situação e os dois níveis básicos. E eu estou garantindo que essa planta de implantação, situação está enxergando tudo que está lá para baixo dela. Ok?